Creio que a presença do Espírito está crescendo em nós, a fim de tornar nossos ajuntamentos individualistas em um encontro de amor entre a noiva e o noivo. Vou repetir isso. Eu sinto que percebo que a presença do Espírito está em uma crescente no nosso meio, nessa casa, a fim de tornar nossos ajuntamentos, que muitas vezes são individualistas, em encontros de amor da noiva com o seu noivo. Por isso, irmãos, se nós perseverarmos, nossos encontros de lamentos, nossos encontros onde nós apenas lamentamos e choramos nossas frustrações, se tornarão em paixão e fogo por Jesus, apesar de todas as coisas. Eu creio que se nós perseverarmos, se nós permanecermos, os nossos encontros de lamentos e frustrações se tornarão em um ambiente de paixão e de fogo por Jesus, apesar de todas as coisas. Toda a nossa ambição pessoal, todo o desejo de primazia será convertido em um sentimento de unidade e sujeição coletiva ao amado das nossas almas, ao amado da igreja, ao único, aquele que é a causa, aquele que é o primeiro e o último, aquele ao qual Deus, por meio dele, revelou a si mesmo. E se nós perseverarmos, toda a nossa individualidade, irmão, será consumida por um sentimento de unidade e de sujeição, agradando e honrando a vontade de Jesus, agradando e honrando o desejo de Cristo sobre nós. Se perseverarmos, se permanecermos nessa busca e devoção, eu creio que nossas ambições pessoais serão sufocadas por um imenso prazer de sermos participantes do plano eterno de Deus sobre a terra. Irmãos, qual a noiva que diante da oportunidade de encontrar com seu amado, ela hesita? Qual a noiva que diante da oportunidade de encontrar o seu amado, ela sente ansiedade ou pressa ou algum tipo de inquietação? Assim são muitas vezes nossos encontros, nossos cultos, nossos ajuntamentos, cheio de indivíduos buscando cumprir suas liturgias para um desencargo de consciência, talvez, ou por medo, cada um nas suas buscas pessoais. Assim muitas vezes somos nós, irmãos, indivíduos descompromissados com o corpo, com a coletividade, buscando o próprio interesse. Assim muitas vezes somos nós, por ainda não amar o Senhor verdadeiramente, apenas cumprimos com rituais, esperando receber dele algo em troca. Mas eu sinto que o Espírito está vindo. Não que ele não veio, mas eu sinto que o Espírito está crescendo de forma gradativa e constante no nosso meio, diante de nós, promovendo não só o bom sentimento, o arrepio, não promovendo só
um sentimento gostoso, mas promovendo também decepções e desilusão com as demais coisas, a fim de que tudo de nós seja convertido para o Senhor. A fim de que tudo em nós se volte, se torne para o Senhor, com aquela plena convicção e consciência de que Ele é único, que somente Ele pode dar para nós a satisfação e o contentamento necessário para vivermos uma vida de acordo com Sua vontade, uma satisfação e contentamento necessário que as coisas desse mundo não podem nos dar. Eu percebo, irmãos, que algumas evidências do Espírito, para mim, elas se tornam claras à medida que o ajuntamento e o ambiente coletivo, ele se torna um ambiente de prazer para nós. Para mim, uma das evidências da presença do Espírito é o sentimento de suficiência, o sentimento de está tudo bem, apesar de todas as coisas. Apesar de tudo pode estar desmoronando à nossa volta, a evidência do Espírito para mim é quando nós, em um ambiente como esse, nós olhamos uns para os outros e falamos, é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Uma das evidências da presença, irmãos, é aquele sentimento, assim como os dos discípulos, de falar, Senhor, mas para quem nós iremos? Qual outro lugar eu poderia estar agora? Diante de outro alguém, eu poderia estar agora? Qual outra coisa poderia me dar e me trazer a satisfação e prazer que só você me dá? Qual outra coisa, qual outra pessoa poderia? Nem alguém, nem a mim mesmo. Para mim, a evidência do Espírito, irmãos, é quando cresce em nós o sentimento de que não dá, sem Ele não dá. A consciência da nossa miserabilidade, a consciência da nossa insuficiência, da nossa falta de capacidade. Quando cresce em nós, irmãos, a clareza, quando há aos nossos olhos entendimento se abre para perceber que se não for o Senhor, a nossa consciência da graça, é a consciência do favor do Senhor sobre nós, é a consciência de que tudo vem dEle, tudo é por Ele, que não há nada em nós que possa fazer para impressioná-lo, agradá-lo, é a consciência de que nós não merecemos essa visitação, esse toque, essa presença, mas cresce em nós, irmãos, a nossa devoção e paixão por Jesus. Por isso eu creio que são dias de nós abrirmos mão do nosso direito de individualidade, abrirmos mão do nosso desejo de primazia e razão para dar lugar à liderança e ao governo do Espírito sobre nós, porque se nós deixarmos o Espírito dirigir e conduzir, Ele nos levará apenas a um lugar, ao coração do Pai. Esse é o propósito do Espírito, dar testemunho de Cristo. Por isso, se nós permitirmos que o Espírito conduza nosso coração, nossa mente, que o Espírito tome a direção de todas as coisas, o fim dessa jornada é o coração de Deus. Essa é a importância, irmãos, de nós perseverarmos e permanecermos. Por isso, eu quero dizer algo simples para você. Aguente firme e siga o plano. A mensagem dessa noite é essa. Aguenta firme, segue o plano. Não há nada novo, não há outra coisa a ser buscada, não há outra coisa ao qual nós vamos empreender para que a nossa satisfação se pendure sobre isso. Não, segue o plano, aguenta firme. Amém? Vamos perseverar, vamos permanecer, vamos continuar com os nossos olhos fixos no Senhor, apesar de todas as coisas,
Vamos conduzir nosso coração a uma convicção e fé em Cristo, irmãos, apesar do que sentimos, apesar do que pensamos, apesar das emoções, apesar das circunstâncias. Segue o plano de nos juntarmos e sermos um, para que a habitação de Cristo, irmãos, venha sobre essa casa, venha sobre essa cidade. Segue o plano, aguenta, persevera, mantém o olhar no Senhor e os pés sobre sua palavra, porque Ele vai fazer. Não o que nós queremos, mas o que é da vontade de Deus. Ele vai derramar seu Espírito a fim de conduzir tudo e todos ao coração de Cristo, a fim de conduzir essa casa, a fim de conduzir, dirigir, governar esse ambiente, da mesma forma que o Senhor governa sobre os céus. E fazer, irmãos, desse ajuntamento algo que manifeste, que antecipe, que revele aquilo que será para sempre. Cristo governando sobre todas as coisas. Amém? Fala para o seu irmão e aguenta firme. Fala para ele, siga o plano. Fala para ele assim, aguenta firme. Fala para outro e olha para outro. Olha para outro e fala para ele assim, ó, aguenta firme. Fala para ele, segue o plano. Segue o plano. Mas ele não aguentou, ele Amém, irmãos? Amém? Qual é o nosso alvo? Cristo crescendo em nós. Qual é o nosso alvo? É perder o controle e deixar que o Espírito nos comunique a mente de Cristo, a fim de que sejamos transformados à imagem e semelhança. Permitir que o Espírito venha e assuma o governo, a fim de transformarmos nossos ajuntamentos em encontros de amor entre a noiva e o noivo. Amém. Pai, nós te agradecemos por sua presença. Te agradecemos porque o Senhor está fazendo, o Senhor decidiu. Porque você faz aquilo que deseja. Você cumpre com a palavra. Você está criando forma em algo que você mesmo desejou, deseja e está fazendo nas ações, está fazendo sobre a igreja. Obrigado por juntar as pedras vivas nesses dias, por trazer cada um do seu ambiente, do seu lugar, por fazer convergir, Senhor, sobre esses dias, sobre essa cidade, aquilo que já estava no seu plano, na sua agenda. Obrigado pela graça, Senhor, pela infinita misericórdia de nos incluir naquilo que você está prestes a fazer sobre as nações, sobre toda a terra, sobre a igreja. Ah, Pai, obrigado. Obrigado por nos dar o Espírito, o selo que identifica-nos como filhos, que nos identifica, Senhor, como aqueles que estão trabalhando e cooperando na edificação da sua vontade. Obrigado por seu Espírito, Senhor, hoje, mais uma vez aqui. Estendemos, Senhor, isso que o Senhor promoveu nesse ambiente até os nossos irmãos que não estão aqui, Senhor. Estendemos, Senhor, pedimos, Senhor, estende essa porção de amor aos nossos irmãos, essa porção de saudade no coração dos nossos irmãos. Expande, Senhor, estende, Senhor, isso até os nossos irmãos, com fortalecimento, com encorajamento. Renova a força, renova a convicção, aumenta a medida de fé. Somente você pode fazer isso, Senhor. Pedimos, Pai, pedimos, Senhor, cresce com sua presença nesses dias, sobre todos nós. Transforma, Senhor, nossos encontros, nossos ajuntamentos de indivíduos em um encontro da noiva com o noivo. Transforma, Senhor, nossos ajuntamentos de indivíduos em encontros da noiva com o noivo.
Unifica-nos por meio do seu Espírito, Senhor. Amém.